Vamos falar sobre o grupo Miambia, falaremos um pouquinho sobre o povo Guarani. No Brasil, o povo Guarani está dividido em 3 grupos, Kaiowá, Nandeva e Miambia, dos quais o maior é o Kaiowá, que significa povo da floresta, tendo uma população total de 5 milhões, presentes em uma ampla região da América do Sul que abrange os territórios nacionais da Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e a porção centro-meridional do território brasileiro. A palavra Guarani, na língua dital, significa guerreiro. Após a sua grande redução por meio da colonização, hoje a briga situa-se entre as grandes empresas e fazendeiros, que têm interesse em controlar terras antes ocupadas pelos índios. Com os europeus, os territórios Guarani tornaram-se palco de disputas. Tratava-se de regiões de importância estratégica e relevância geopolítica para aquela situação histórica. A organização social e as atividades econômicas que são desempenhadas nas comunidades Guarani e Kaiowá, elas dependem primordialmente da orientação religiosa, que imprime um perfil único que absorve os modos, representações e experiências das origens e dos subgrupos diversos. Nas aldeias onde existem mais de um subgrupo, os indivíduos eles passam a respeitar as regras sociais e políticas e adotar os costumes e os rituais do grupo que é dominante ali naquela região, porque nem sempre numa aldeia que é composta por famílias do mesmo subgrupo existe uma autodenominação geral e consensual. Os assentamentos familiares dos Mibia e dos povos Guarani, eles são identificados como Tecoa, que significa modo de ser, de estar, lei, cultura, norma, comportamento e costumes. Ou seja, Tecoa é o lugar onde eles têm condições e liberdade para exercer o modo de ser Guarani. E a gente pode dizer que é um lugar que reúne as condições físicas, que vão desde as geográficas até as ecológicas, e as condições estratégicas, que compõem a partir de uma família extensa, com a sua própria chefia espiritual, um espaço político e social que é fundamentado na religião e na agricultura de subsistência. Para que se desenvolvam relações de reciprocidade entre os diversos Tecoa e Mbiá, é preciso, pois que estes, em seu conjunto, apresentem certas constantes ambientais, como mata preservada, solo para agricultura, nascentes, entre outros, que permitem aos Mbiá exercerem seu modo de ser para aplicar suas regras sociais. As aldeias Guarani podem ser formadas a partir de uma família extensa, desde que tenha sua chefia espiritual e política própria. O contingente populacional das aldeias Guarani em Mbiá varia, em média, entre 20 a 200 pessoas, compondo unidades familiares integradas pela chefia espiritual e política. A organização espacial interna das aldeias é determinada pelas ações de afinidade e consanguinidade. Segundo os padrões tradicionais Guarani, a família extensa é composta, em princípio, pelo casal, filhas, genros e netos, constituindo-se numa unidade de produção e consumo. Atualmente, a família extensa, ainda que tenha algumas variantes na sua composição, é a unidade de produção. Porém, a propriedade das roças e o consumo dos produtos é da família elementar, depois do nascimento dos filhos do casal. Isso não inclui os serviços nas roças do sogro e as realizações de mutirões entre as famílias. Entre os Mibia, a liderança espiritual é exercida pelos Tamói, avô genérico, e seus auxiliares, podendo ser exercida também por mulheres Cunhancarai. Atualmente, cada comunidade tem um chefe político, o cacique, ao qual estão subordinadas jovens lideranças para intermediar nas relações entre a comunidade indígena e os representantes do Estado e vários setores da sociedade civil. Até meados da década de 1990, era comum entre os Mibia o líder espiritual e religioso exercer também a chefia política na comunidade. Em períodos de muitas atribulações decorrentes do contato, como ocorre atualmente, essa prática é impossível, pois o líder espiritual precisa ser preservado. Ipiranga petinavana no pete, porém do ganhe mãe cagam. Que se o achito a orana, tanaio no cata o piatima. Vamos falar um pouco sobre mitologia e cosmologia?
As práticas religiosas do Imbiá são frequentes e se estendem por muitas horas. Orientadas pelo dirigente espiritual, as rezas, que são realizadas através de cantos, danças e discursos, também voltam-se às situações e necessidades corriqueiras, como colheita, ausência ou excesso de chuva, problemas familiares, acontecimentos importantes, imprevistos e etc. A principal cerimônia realizada na Alpi é o Yemungarai, quando os cultivos tradicionais eles são colhidos e abençoados, e eles também são atribuídos aos nomes às crianças nascidas no período. O Yemungarai ele deve coincidir com a época dos tempos novos, caracterizado pelos fortes temporais que ocorrem no verão. Assim, a associação entre a colheita do milho e a cerimônia de seu benzimento, e além disso, a atribuição dos nomes almas, impõe o calendário agrícola e a permanência das famílias nas aldeias. O acervo mitológico guarani é extremamente rico e complexo. Entre os autores, Leon Cadogan é o que realizou a maior compilação de mitos clássicos e contos em Imbiá. Por sua vez, os Imbiá vem incorporando ao seu acervo mitológico interpretações e acontecimentos vívidos e veiculados entre eles ao longo da sua história. Para os Imbiá, o cotidiano ele está impregnado de relações míticas, advindas da comunicação com as divindades. Assim, as tradições são postas em prática secularmente segundo os princípios dos mitos que fundamentam o pensamento e ações do Imbiá.